A casa do Senhor, amém, igreja? Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, como o pastor Carlos falou, meu nome é Lucas Pires, da Igreja Batista Relevante de Gado Geral, pastor Emerson Garcia, muito feliz e muito alegre. Eu já vim outras vezes, assim, sou sempre muito bem tratado aí. Uma grande honra, uma grande felicidade poder estar aqui mais uma vez. Hoje eu vim, o pessoal da minha igreja, vocês conheceram aqui, o Ryan, a Evelyn, a minha esposa, que está com o neném aí na barriga também, amém? A gente ainda não sabe se é menino ou menina, estamos esperando aí algumas dicas de nome aí, eu estou pensando em nome bíblico, quem sabe aí na boca do Jor, Jeroboão, mas brincadeiras à parte, estou muito feliz e muito alegre, também o pessoal da CID que teve a oportunidade também desses grandes amigos meus também, de longa data. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38 até o versículo 42. Ajuda aí a pegar, valeu, mano? Amém? O Evangelho, Boa Notícia de Jesus, segundo nós escreveu Lucas, em seu capítulo 10, dos versículos 38 até o 42. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, vou esperar mais um pouquinho, amém? Lucas 10, do 38 ao 42, assim vai dizer o texto sagrado. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Repita comigo: aos pés. Aos pés. A ouvir-lhe os mandamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto um pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Amém? Você pode se assentar, você pode ficar à vontade no seu lugar. Amém? O culto do qual nós estamos, ele se denomina Conectados. Ele tem um nome, Conectados. Isso, quando eu penso em algo que se conecta, logo vem à minha cabeça o nosso celular, que todo mundo aqui provavelmente tem a prática de carregar ali com o seu carregador e entender que o celular está conectado àquele cabo que está passando energia, que está passando algo. Então, quando eu penso em conectados, eu penso em algo sobre estar conectado com o Senhor, algo com intimidade com o Senhor, relacionamento com aquele que é todo poderoso. E não é diferente. Eu achei interessante esse texto, porque o texto ele fala sobre Maria estar aos pés. Eu queria, nessa noite, meditar junto com você nesse texto. O texto começa dizendo para a gente que Jesus ele entra numa cidade chamada Betânia. E quando ele entra nessa casa, duas mulheres, uma chamada Marta e outra chamada Maria, deixam Jesus entrar na casa delas. E para a gente ter um entendimento pleno da mensagem, um entendimento correto, é necessário a gente fazer uma diferenciação do que Maria a gente está falando, porque na Bíblia tem muitas Marias. E o texto ele não está falando de Maria Madalena, o texto também não está citando Maria, mãe de Jesus, o texto está falando de Maria de Betânia, Maria da qual é irmã de Lázaro, também é irmã de Marta. Entendendo isso, a gente entende que Jesus, para chegar naquela cidade, as pessoas que estavam naquela cidade já tinham uma expectativa, já tinham uma certa esperança da chegada de Jesus naquele lugar, porque o ministério de Jesus já era famoso. Jesus já havia passado em Jerusalém, em Cafarnaum, em Tiro, em Sidom, em Nazaré. Então você imagina como era nos povoados as pessoas falando: olha, estão falando sobre um Jesus que faz milagres, um Jesus que prega, um Jesus que faz maravilhas. E aí gera-se uma expectativa, uma esperança de que em algum momento ele chegaria nessa casa. E ali não é diferente, aqui não é diferente. Nós cremos também que nós temos uma expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Eu creio que você não veio aqui hoje, nesse sábado, porque não tinha nenhum programa bom para fazer, não. Você não veio aqui nesse sábado porque não tinha nenhum jogo bom da Copa do Mundo, não. Você veio aqui nesse sábado porque você tem uma expectativa de que o Senhor ele vai falar em nossos corações nessa noite, aleluia. Você tem uma expectativa de que o Senhor aqui ele vai curar, libertar, transformar e mudar cenários, aleluia, amém. Então entendeu que ela tinha essa expectativa
Elas tinham essa esperança. O texto fala que Jesus ele chega naquela casa. E aí, quando Jesus ele chega naquela casa, essas duas mulheres elas têm atitudes diferentes. O texto fala que Marta, ela com essa expectativa, com essa esperança da chegada de Jesus, o que ela quer fazer para agradar Jesus, ela começa a fazer as coisas da casa. Ela começa talvez a arrumar algumas coisas ali. Se a gente trazer para o nosso tempo, ela vai fazer um cafezinho, um pão de queijo, um misto de queijo, alguma coisa ali para Jesus. Essa é a forma dela receber Jesus. E aí a gente vai falar de Marta depois. Mas eu queria que você agora nesse momento pensasse naquilo que Maria fez. O texto fala que diferente do que Marta fez, o texto fala que Maria, essa Maria de Betânia, ela senta aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus queria falar para ela. Isso aqui tem uma suma importância no texto, todos os detalhes aqui no texto eles têm suma importância para o entendimento correto disso aqui. O texto fala que ela senta aos pés de Jesus e talvez isso pode parecer um ato simples, pode parecer um ato normal, mas se a gente olhar a cultura judaica da época, você vai ver que isso tem muita importância. Vamos relembrar comigo Atos 22, versículo 3. Paulo fala assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, ensinado aos pés de Gamaliel. Ele fala, sou judeu, ele fala onde ele nasceu, e ele fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Talvez pareça que essa informação não faça sentido quando ele está se apresentando. Mas quando olhamos para a cultura judaica, para a época, a gente vai ver que todos aqueles que eram judeus raízes, judeus de origem, eles eram ensinados aos pés do mestre. Ou seja, quando ele está falando que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele está dizendo, eu sou um judeu que fui aprendizado, tive aprendizado. Eu fui um judeu que aprendi, que eu tive mestre, que eu fui discípulo de alguém. Então entenda isso aqui. Quando essa mulher ela senta aos pés de Jesus, não é apenas sentar aos pés de Jesus. O que essa mulher está fazendo é reconhecendo Jesus como o mestre dela. Quando essa mulher ela se coloca aos pés de Jesus, ela está reconhecendo Jesus como o Senhor dela. Quando ela senta aos pés de Jesus, ela está reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e Todo-Poderoso sobre a vida dela. Então hoje nós vivemos um tempo onde os influenciadores digitais eles ditam moda, eles ditam aquilo que deve se falar, eles ditam aquilo que deve se vestir, mas essa mulher ela está sentando aos pés de Jesus falando assim: aquilo que tu mandar fazer, eu vou fazer. Aquilo que tu ordenar, eu vou obedecer. Da forma que você mandar andar, eu vou andar. Daquilo que você mandar, eu vou fazer exatamente. Pois o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, o ato de sentar aos pés, assim como eu e você precisamos, é nos colocar diante do Senhor, estar conectados aos pés, para aquilo que Ele mandar, a gente falar, eu vou obedecer. Não é eu que dita moda, não são os influenciadores que ditam moda, mas quem deve ditar moda, ditar falar, ditar aquilo que nós devemos fazer, é aquele que é todo poderoso para fazer infinidade maravilhosas. Então entenda isso aqui, essa mulher senta aos pés de Jesus, não é um ato simples, é um ato de reconhecer Jesus como mestre dela, como Senhor da vida dela. E o texto complementa. O texto fala, não fala só que ela senta aos pés, mas o texto fala que ela senta aos pés para ouvir aquilo que o Senhor queria dizer para ela. E aí você entende que isso tem uma total diferença. Porque eu vou me colocar nesse lugar, e talvez você já tenha se colocado, e muitas vezes a gente até senta aí, mas a gente não está ouvindo nada do que está sendo falado. Eu falo por mim. Outras vezes talvez eu cheguei cansado do trabalho, preocupado com algumas coisas, e eu até sentava no banco, mas não ouvia nada porque eu estava preocupado em ouvir outras vozes, ouvindo outras coisas. Então essa mulher, ela não só senta, mas ela senta para ouvir aquilo que Jesus queria falar. E o próprio Jesus, em João capítulo 10, versículo 27, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que para ser ovelha dele, para ser discípulo, para ter relacionamento de intimidade, precisa estar sentado em uns pés para ouvir aquilo que ele tem para fazer em nossa vida. Então aí você se pergunta, Lucas, mas Jesus não está aqui fisicamente, então como é que eu posso ouvir a Jesus, já que, diferente de Marta e de Maria, ele não está aqui fisicamente? A gente vai ver que Jesus ele deixa algumas ferramentas para que a gente possa ouvir a voz dele. O Senhor ensina como orar, ele fala sobre oração. A gente tem versículos grandes falando sobre oração. Jesus ensinando sobre orar, e muitas vezes a gente ora, a gente fala. Só que a oração ela também tem o sentido de ouvir aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Muitas vezes a gente quer perceber, quer pedir, quer falar sobre várias coisas. Mas o que Jesus está fazendo é que está falando que nós precisamos também, no momento da oração, ter esse tempo de ouvir aquilo que Ele quer para a nossa vida. Um tempo que às vezes
ouve sim, mas sempre ouvir aquilo que Ele quer para a nossa vida. E ali na oração, o Senhor também deixa a palavra. Se você se perguntar como você quer ouvir a voz do Senhor, hoje nós temos a palavra de Deus. Você deve lembrar comigo o Salmo de número 1, versículo 1, que fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o prazer na novela, não. Mas antes tem o prazer no jogo da Copa do Mundo, também não. Mas antes tem o prazer nas séries, não. Mas antes tem o prazer na lei do Senhor. E ela medita de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação do verão dá seu fruto, e tudo quanto ele fizer prosperará. Ou seja, recapitula comigo, essa mulher ela senta aos pés de Jesus, reconhece Jesus como mestre, mas não só senta, ela está disposta a ouvir. Aquilo que ele falar, ela não vai fazer. Aquilo que ele ordenar, ela vai obedecer. E se a gente também for falar da cultura da época, nessa cultura, nessa época, as mulheres, elas não frequentavam as escolas judaicas. A mulher ela não tinha o direito, muitas vezes, nem de ser alfabetizada, ou nem de frequentar uma escola judaica, de ensinar, de ser aprendizada como fariseu, de ter o ensino como fariseu. E aí você entende que essa mulher nesse dia ela não quer nem saber do que a sociedade fala. O que ela quer saber é que o mestre dos mestres, o professor dos professores, o Senhor dos senhores está na casa dela e ela está aos pés para ouvir aquilo que o Senhor quer falar para ela. Vamos aqui não entender o que é aqui. Aleluia. Essa mulher Maria, a Bíblia ela tem um relacionamento com essa mulher muito interessante. Porque a gente vai ver poucas vezes essa mulher ser falada na Bíblia. 3 vezes ela vai ser falada na Bíblia. E as 3 vezes essa mulher está aos pés de Jesus. A primeira vez, como a gente acabou de dizer, essa mulher está aos pés para ouvir aquilo que Jesus queria ensinar para ela. O segundo momento que ela aparece, você vai lembrar do texto, está em João capítulo 11, morte de Lázaro. Como eu falei, essa Maria é irmã de Lázaro. Em João capítulo 11, os irmãos devem conhecer, o texto fala que Lázaro havia morrido. Chega a notícia até Jesus. Jesus vai até a cidade de Betânia. E quando Jesus ele chega até a cidade de Betânia, o texto nos fala que essa mulher, essa mesma Maria, de novo ela está aos pés de Jesus. O texto fala que ela se prostra e a frase que ela fala é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu confesso que as primeiras vezes que eu ouvi esse texto, eu pensava que essa mulher estava reclamando com Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que se você olhar bem o texto, fazer uma simples interpretação e olhar que ela estava prostrada, que ela estava aos pés, na verdade ela não está reclamando, ela está lamentando. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque essa mulher crê que se Jesus chega na época da doença, no momento da doença, ele tinha poder total para transformar o cenário de Lázaro. E aí, você deve estar perguntando bem, mas no primeiro ela está aos pés para ouvir. Agora ela está aos pés para lamentar, mas e aí? Essa mulher ela está me ensinando que no momento da minha angústia, no momento da minha dor, no momento do meu luto, não é no Facebook que eu tenho que desabafar, não é no status do WhatsApp que eu tenho que desabafar, não é no histórico do Instagram que eu tenho que desabafar, lugares onde não vão resolver o meu problema. Mas essa mulher está me ensinando que no momento de angústia, de luto, de dor, é aos pés que eu tenho que me colocar, porque só é Ele que pode confortar, para consolar, para trazer alívio, para trazer cura, para trazer libertação no momento de angústia. No primeiro momento ela está aos pés para ouvir, mas agora ela está triste, está angustiada, está de luto. Mas ao invés de ela sair reclamando, debatendo com os vizinhos, falando com um lugar onde não vou resolver o problema dela, essa mulher se coloca aos pés de novo. Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a gente olha a fé dessa mulher, olha Jesus ouvindo o que ela falou, e a gente conhece o texto, João 11:25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e vida, aquele que crê ainda que esteja morto verá. Deixa eu falar que Jesus fala: Lázaro veio para fora, Lázaro veio para fora, tem a ressurreição. E aí essa mulher que se colocou aos pés no momento difícil, essa mulher que se colocou aos pés no momento da lamentação, agora aquilo que ela luta,
vira festa. Aquilo que era angústia vira felicidade. Aquilo que era choro vira alegria. Porque essa mulher ela entendeu que no momento de luto, no momento de dor, no momento de angústia, não é com as outras problemas, com as outras pessoas que eu devo colocar os meus problemas, mas colocando-se aos pés do Senhor, porque Ele é o único que, como Espírito Santo, tem poder para consolar e transformar no quadro emocional. Nós tivemos aos pés. O segredo é se colocar nos pés, é o que essa mulher está me ensinando. E aí, se no primeiro momento ela se coloca aos pés para ouvir, para aprender, no segundo momento o texto fala que no momento de dor, de luto, de angústia, de novo ela está aos pés em João 11. A gente pula mais um capítulo no João 12 e vai ver essa mulher aparecendo de novo. O texto de João 12 é depois da ressurreição de Lázaro. O texto fala que ali havia um jantar de ação de graça. O jantar ali onde eles estavam felizes porque Lázaro foi revivido. E aí o texto fala que em João 12 estava Jesus, estava Marta, estava Maria, estava Lázaro, estava todo mundo. E aí essa mulher vai aparecer de novo no texto. E aí adivinha, ela aparece de pé, sentada? Não. O texto vai falar que de novo essa mulher está aos pés. Só que dessa vez não é para ouvir. Dessa vez não é para lamentar. Mas em João 12 o texto fala que ela está aos pés de novo. Porque ela pega um perfume de nardo puro. Um perfume de nobres e reis. E ela decide entregar a melhor oferta aos pés de Jesus. Então no momento ela está aos pés para ouvir. Em outro momento ela está no luto. Mas quando está tudo bom, quando está tudo legal, agora ela se coloca aos pés para dizer: Tu és bom, Tu és rei, Tu és todo poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Pai da eternidade, Tu és paz, aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que Isaías 43 vai dizer: ainda estivesse onde eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Aquele que jogou a eternidade vai dizer: bem, Senhor, tu pode ter os teus pensamentos, pode ser impedido. Lucas 37, porque para Deus nada é impossível. Salmo 123, mas o Senhor está nos céus e Ele faz o que lhe apraz. Ou seja, agora ela não está nos pés de Jesus para lamentar, mas ela está nos pés para adorar. Ela está aos pés para entregar oferta de adoração. Meu Deus. Às vezes a gente não faz isso. A ver até no momento difícil a gente está aos pés para lamentar, mas quando está tudo legal, quando está tudo muito show de bola, a gente esquece de dar aos pés de novo e dizendo: Senhor, muito obrigado, Pai bom. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pela provisão, Pai. Muito obrigado pelo ônibus que eu peguei errado e teve um acidente lá na frente. Às vezes a gente nem sabe que foi livramento. É verdade, meu Deus. Aleluia. É aos pés. Para estar conectado, precisa estar aos pés. E aí no primeiro momento, como eu falei, vou recapitular. No primeiro momento ela está aos pés, falando: Tu és meu mestre. O que você falar eu vou fazer. Amém. No segundo momento, complicado. Choro, dor, luto, estou aos pés de novo. O Senhor é quem pode resolver meu problema, é quem pode confortar, consolar. No terceiro momento, tudo bem. Ela está aos pés de novo, dizendo: Tu é o mestre, Senhor do Senhor, Espírito de Reis, maravilhoso. E essa mulher nos ensina muito na Bíblia. E aí, como eu falei para você, não esquece de Marta. Eu falei para a gente guardar Marta, que a gente vai voltar para Marta. Como eu falei, o texto fala que quando ele chega na casa, Marta e Maria têm uma atitude diferente. O texto fala que Maria sentou aos pés de Jesus. A gente já entendeu isso. E aí o texto fala que Marta ela começa a fazer as coisas para Jesus. Começa a ajudar, começa a fazer algumas coisas para agradar Jesus. E olha o que essa mulher falou no versículo 40. Ela diz, o texto vai dizer assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, ela dizendo para Jesus: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique em serviço sozinha? Ordena-lhe, pois que vem ajudar. Ou seja, primeiro ela questiona Jesus, depois ela dá uma ordem a Jesus. Primeiro ela pergunta, depois ela dá uma ordem para Jesus. Assim, a gente vê que Marta está totalmente fora da casinha aqui. Não tem noção do que está falando. E aí Jesus dá uma resposta à altura: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, um pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E a gente entende que Marta, a intenção de Marta era muito boa. Marta queria servir, Marta queria fazer. E o fazer é muito bom.
O fazer é muito importante, o tocar, o pregar, o cantar, o tirar foto, o participar da mídia, o recepcionar, o evangelizar, o fazer missões. Fazer, servir é de suma importância. Só que o texto aqui ela precisa entender que não era o momento de servir. Ela estava até com a boa intenção, mas no momento errado. No momento não era de servir, mas no momento era de estar aos pés. E aí o que o texto me ensina é que servir é muito bom. Mas primeiro eu preciso estar aos pés para que eu possa servir com qualidade. Primeiro eu preciso estar aos pés para eu cantar com excelência. Primeiro eu preciso estar aos pés para que eu possa pregar com excelência. Primeiro eu preciso estar aos pés para tocar, para evangelizar, para fazer missões, para recepcionar com excelência. Ou seja, o texto me ensina que aqui o verbo estar aos pés vem primeiro do que o verbo fazer. Às vezes a gente quer fazer, mas quer fazer de qualquer jeito. Quer fazer na correria, quer fazer porque tem que fazer. Mas o texto está me ensinando que eu preciso estar aos pés primeiro, depois eu faço. A prioridade que Jesus apresenta aqui é de estar primeiro aos pés e depois eu faço o que tem que ser feito. E aí Jesus fala aqui: Marta, Marta, anda inquieta, se preocupa com outras coisas, então pouco é necessário, com isso uma só coisa. Maria, pois, escolheu uma boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí, por que não lhe será tirada? Porque você entende que o serviço natural, físico, ele não é eterno. Por exemplo, se você lavar a sua louça hoje, provavelmente vai ter que lavar amanhã de novo. Se você varrer a sua casa hoje, provavelmente você vai ter que varrer amanhã de novo. Se você arrumar a casa e tiver um marido meio bagunceiro como eu, né, irmão? Sou não, né? Você vai ter que arrumar a casa de novo no outro dia. Ou seja, o serviço físico, natural, ele tem que ser sempre refeito. Mas o que Jesus está falando aqui é que o que essa mulher não estava fazendo, se colocando aos pés, não era no físico, mas era no sobrenatural. O que ele está dizendo é, o que essa mulher escolheu fazer não tem como ser tirado. Ou seja, o físico até passa, mas escolheu estar com um relacionamento de intimidade, estando aos pés, orando, lendo a Bíblia, jejuando. É um relacionamento de eternidade. Isso reverbera para o futuro, isso reverbera para a volta do Senhor, isso reverbera para aqueles que vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, recebeis por herança o reino que foi fundado desde a fundação da terra para aqueles que receberam o Cordeiro. Aleluia. É estar aos pés, conectado a estar aos pés. E aqui, meu irmão, eu já estou terminando. É uma mensagem que a gente entender sobre prioridade de estar. Prioridade. Eu lembro que há muito tempo atrás eu era adolescente, novinho na fé. Eu fui numa igreja na qual teve uma peça de teatro que me marcou muito até hoje. E essa peça de teatro, como é que funcionava? Era assim, um menino novo, adolescente, e ele recebia Jesus na sua casa. Jesus entrava na casa dele. E aí na peça, se desenrolava assim, Jesus chegava para ele e falava: e aí, meu amigo, vamos conversar? Ele falava: só um minutinho, já vamos conversar. E vinha um amigo e chamava ele para jogar bola. Ele falava: Jesus, só um minutinho que eu vou jogar bola, daqui a pouco a gente conversa. E aí, é uma peça de teatro, ele ia lá, jogava bola, depois ele voltava. E Jesus falava assim: vamos conversar agora, meu amigo? Ele falava: agora eu tenho que almoçar, que minha mãe já botou meu almoço. E aí ele almoçava. E aí passava-se o tempo de tarde, Jesus falava: vamos conversar, meu amigo? E aí o menino, ele saía para jogar videogame com os amigos. E aí ele voltava à tarde, Jesus falava: vamos conversar, meu amigo? Ele falava: agora eu tenho que jantar, porque minha mãe já colocou a janta. E aí depois que acabava a janta, Jesus falava assim: vamos conversar, meu amigo? E aí ele já tinha caído no sono. E aí o que isso quer dizer? Essa peça vem sendo algo de adolescente. Ela mostra que muitas vezes a gente vai colocando programações, situações no dia a dia, da qual a gente deixa Jesus esperando para falar com a gente e esquece ele. Muitas vezes Jesus está esperando você ler a Bíblia para ouvir o que ele tem para falar no seu coração. Muitas vezes Jesus está esperando você se ajoelhar para orar, para ver o que ele tem para falar com você. Mas você vai trocando as coisas: o almoço, o trabalho, o estudo, o buscar a criança na escola, o pagar a conta, o ir no banco, o ficar na fila. Quando se passa um dia e você vê que você não teve prioridade de relacionamento, não esteve aos pés. E aí talvez você pode estar se pensando assim: nossa, essa palavra, esse texto é forte.
Esse texto falou no meu coração, agora eu vou ter prioridade no devocional. Só que amanhã, talvez você comece a pensar, não, eu tenho que buscar a criança na escola, depois eu tenho que pagar uma conta, depois eu tenho que passar no sacolão. E aí vai passando os dias e você esquece do que o Senhor falou, que você está aos pés dele. E aí o desafio é você entender que você precisa colocar como prioridade na sua vida o tempo de devocional. Prioridade. As outras programações do dia, elas vão se alinhar com o teu devocional. Se o meu compromisso era 1 hora, ele vai ser 1h30, porque eu tenho 30 minutos de devocional. Se você acordar 8 horas da manhã para o trabalho, você vai acordar 7h30 para que você tenha um devocional. É só assim, é só pagando preço, é só desafiando que a gente consegue ter um relacionamento de intimidade com aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não vou me estender, eu não vou me alongar. Eu entendo que o Senhor falou no nosso coração. Eu já queria chamar o Ministério de Louvor para tocar a música que bem entender que o Senhor colocar nos seus corações, mas que enquanto eu estivesse orando, enquanto a gente estivesse falando sobre aquilo que a gente quer que o Senhor ministre no nosso coração, que você estivesse pensando no seu tempo, que você pensasse no seu dia, como é que eu posso estar mais conectado, como é que eu posso estar mais aos pés como Maria estava, como é que eu posso estar relacionado de forma íntima com aquele que é todo poderoso. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus todo poderoso, Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração para que possamos nos estar aos pés, Pai. Ministra ao nosso coração para que possamos ter relacionamento de intimidade, Pai. Senhor, ministra aos nossos corações para que possamos estar buscando, estar jejuando, estar orando, estar lendo a Tua palavra para entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que no momento, Pai, de luto, de dor, a gente esteja aos pés, Pai. Que no momento de ouvir, de aprender, nós estejamos aos pés, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que no momento de adoração, de entregar aquilo que é melhor, que nós possamos estar aos pés, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aprender que o verbo está aos pés, o verbo está representando o teu verbo fazer, Pai. Que possamos estar aos pés, jejuando, orando, buscando, Pai, para que nós possamos fazer com excelência. O tocar, o pregar, o evangelizar seja com excelência, Pai. Deus, em nome de Jesus, bota na nossa cabeça, Senhor, bota no nosso coração, de que a boa parte não nos será tirada, Pai. O relacionamento que a gente está com o Pai não nos será tirado. Aquele tempo de oração, de busca, Pai, é um tempo do qual não nos será tirado. Aquilo que reverbera para a eternidade, para o sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala em nossos corações através do louvor. Cuida de cada um aqui, Deus, muito obrigado pela tudo que o Senhor ministrou no nosso coração. Essa oração que eu faço em nome de Jesus e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.